A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista desse trimestre é o pastor Clayton Ivan Pomerenig, pregador, professor e conferencista. A lição de hoje é a lição 7, que tem o tema O Ministério de Eliseu. O texto áureo nos diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática nos diz assim: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. A leitura bíblica em casa se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículos 5, 9 ao 11, 14 ao 18, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, versículo 38 ao 41. Pegue papel e caneta e anote as referências que apareceram aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. A introdução da revista nos diz assim: O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. 2 fatores externos dominam os primeiros anos de seu ministério: fome e guerra. Sabemos que ambos foram sinais das maldições da aliança de Deus sendo realizadas em uma nação teimosa e desobediente. Essas maldições afetam tanto os culpados quanto os inocentes e, de muitas maneiras, as atividades de Eliseu aliviaram o fardo daqueles que haviam sido fiéis ao Senhor. Tópico 1. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos, reis bons e reis maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Acompanhe comigo livro de 2 Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprovava, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar a Israel a cometer, e deles não se afastou. Nesses versículos, somos apresentados a Jorão, que era filho de Acabe.
Ele agora se tornou rei depois que seu irmão Acasias morreu. E descobrimos que, como a maioria dos reis de Israel, ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, vivendo em idolatria. No entanto, ele era um pouco diferente dos outros. Embora ele tenha se livrado de um tipo de adoração a ídolos, removendo a pedra sagrada de Baal, ele a substituiu por outra, a adoração de bezerro de ouro que acontecia em Betel. Ele pode ter feito isso depois que sua mãe Jezabel morreu, porque mais tarde nesse livro vemos que de alguma forma outra pedra de Baal aparece. Com todo o bem que o Senhor fez por Israel, você pensaria que se ele fosse se livrar da adoração de Baal e ir contra a cultura atual da sociedade, ele se voltaria para o único Deus verdadeiro, o Senhor. No entanto, no final ele não conseguiu se libertar completamente por causa da má influência de Jeroboão. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que, como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca, e em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então, devido a isso, esses 3 reis vão se unir para irem à guerra. A nação de Moabe estava sob o governo de Israel desde a época do rei Davi. Eles foram forçados a pagar um tributo anual ao rei de Israel na forma de 100.000 cordeiros e 100.000 lãs de carneiro. Isso significa cerca de 275 lãs de ovelha e carneiro por dia, todos os dias para sempre. Era um fardo muito pesado para carregar, e Mesa, o rei de Moabe, concorda, porque quando ele descobre que há um novo rei no trono em Israel, ele vê uma oportunidade de romper com a dominação israelita e evitar futuros pagamentos de tributos. E então lemos no versículo 5 do capítulo 3 que o rei Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Naturalmente, isso não poderia ficar sem resposta por Jorão. Então ele reuniu suas tropas para a guerra. Mas ele sabe que há força nos números e por isso atrai Josafá, o rei de Judá, a se juntar a ele. Não há indicação que Josafá buscou a vontade do Senhor antes de fazer essa aliança com o rei ímpio. Josafá tinha o mau hábito de fazer isso. Ele deveria ter sabido que melhor com sua experiência anterior, mas todos nós sabemos com as nossas próprias vidas com que frequência deixamos de aprender com os erros do passado. E, no entanto, quando olhamos o mapa, Josafá provavelmente concordou em se juntar a Israel, porque Moabe era um vizinho de Judá e possivelmente uma ameaça. E se Moabe se rebelar contra Israel, quanto tempo levaria para que se tornasse uma ameaça para Judá? A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região sem a ação do vento e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Então a gente vê aqui que Israel e Judá formam uma aliança, lançam Edom de uma vez por todas, afinal são como irmãos para eles, porque os edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Com a aliança estabelecida, observe sua estratégia. O rei de Moabe provavelmente estaria esperando por eles do norte ao redor da extremidade superior do Mar Morto. Mas, em vez disso, eles decidiram levar suas tropas por todo o caminho para baixo, através do deserto ao redor da extremidade do Mar Morto, através de Edom, e atacar Moabe ao sul, que provavelmente não estava tão fortemente armado.
Com essa estratégia, eles pensaram que iriam surpreender os moabitas e assim ser capazes de derrotá-los rapidamente. Então o rei de Israel partiu com o rei de Judá e o rei de Edom. Depois de uma marcha rotatória de 7 dias, o exército não tinha mais água para si ou para os animais com eles. E agora a gente observa as primeiras palavras que saíram da boca do rei Jorão, com respostas às circunstâncias terríveis. Dê uma olhada no versículo 10, o que está escrito. Então exclamou o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Então ele grita: e agora? Poxa, ele não teve essa preocupação antes, né? Então, quando ele vê que está naquela situação difícil, aí ele diz: e agora? O que fazer? Nessas horas terríveis, de dificuldades, o que fazer? O que fazer? Clamou o rei de Israel. O Senhor nos chamou, os 3 reis, apenas para nos entregar nas mãos de Moabe? Ele perguntou. Não é interessante que a primeira vez que Jorão fala sobre o Senhor, a única coisa que ele tem a dizer é algo negativo? Porque ele culpa a Deus pela situação que está. Quando você vê isso nesse contexto, parece tão bobo, mas não é surpreendente como frequentemente fazemos a mesma coisa e culpamos a Deus depois de nos colocarmos em uma situação difícil e precisamos da ajuda dele para nos tirar dela. Gritamos: Senhor, por que você me deixou entrar nisso, passar por isso? É triste, é que nenhum dos 3 reis buscou a vontade de Deus, a sabedoria em primeiro lugar. Tudo o que posso dizer, graças a Deus, que ele é um Deus paciente, misericordioso. Foi uma boa coisa Josafá está lá, pois ele era um seguidor de Deus, embora às vezes fizesse as alianças tolas, recusando-se a aceitar a avaliação de Jorão. Ele perguntou no versículo 11: não há nenhum profeta do Senhor aqui por meio para que possamos consultar o Senhor? Aí ele lembra do Senhor, porque ele não tinha pensado nisso antes. Porque não perguntamos sempre a Deus antes de agirmos? E acho interessante que um oficial sem nome saiba onde encontrar o servo de Deus e nenhum dos outros 3 reis sabe. Ele responde: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele costumava derramar água nas mãos de Elias. Vamos dar uma olhada nos versículos 16 ao 19, o que diz? Versículo 16 diz assim: e ele disse: assim diz o Senhor, cabem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão todas as árvores frutíferas, tamparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Cavavalas, ataque, derrube, Moabe. Essa foi a essência das palavras de Deus. Mas isso é o que Deus disse, então é o que Eliseu disse nas instruções de Eliseu. Vemos que bela combinação de sabedoria de Deus com a responsabilidade humana. A provisão do Senhor para as suas necessidades seria uma dádiva milagrosa de água, mas eles tiveram que cavar fossos que fazerem tanque formasse para recebê-las. A vitória seria deles se fossem obedientes às suas responsabilidades humanas de cavar as valas. Isso demonstraria sua dependência do Senhor, uma mudança de suas dependência anterior, que já os havia falhado. Por meio de Eliseu, Deus disse-lhes que seguissem um curso que os estrategistas militares chamam de política de terra arrasada. Às vezes Deus
não é muito amigo do ambiente quando se trata de lidar com o pecado. Mas vamos ler o versículo 18 novamente e deixá-lo mergulhar por um minuto. Isso é uma coisa fácil ao Senhor, isso é pouca coisa ao Senhor. Ele também entregará Moabe em suas mãos. Então, os 3 exércitos estavam enfrentando uma situação impossível. Não havia absolutamente nada que pudesse fazer para consertar. Eles marcharam para o deserto sem perder e se perderam e ficaram sem a água. Muitos deles iriam morrer. Mas ouça como são lindas as palavras de Eliseu, e ele diz: isso é pouca coisa, isso é coisa fácil. O que era impossível para eles consertar era fácil para o Senhor. Isso é contrário ao nosso entendimento. Milagres são pequenas coisas para Deus. Nós pensamos o contrário. Eles são enormes. É por isso que achamos os milagres, mas para Deus isso não requer esforço. Deus não tem que ir descansar depois porque está esgotado com esforço. Não requer nenhum esforço da parte de Deus para mudar o que é imutável. Nosso Deus é onisciência, Ele é onipotente. Ele tem conhecimento ilimitado e poder infinito. Isso é uma coisa fácil, não requer nenhum esforço. Apenas para que você obtenha o poder desta declaração, deixe-me aplicá-la em outras situações. O Mar Morto era montanhoso, não é grande coisa, mas quando lemos o versículo 20, está dizendo assim: na manhã seguinte, na hora de oferecer o sacrifício, lá estava a água fluindo da direção de Edom, e a terra encheu-se de água. Vemos que a água estava fluindo de Edom, e apenas para mostrar o quão impossível, porque de acordo com o terreno, a água deveria fluir do oeste para o leste, mas estava fluindo do sul para o norte. Isso também foi fácil para o Senhor. Às vezes podemos nos sentir presos em uma rotina com problemas que parece que nunca vai desaparecer. Nada do que fazemos pode resolver isso, e às vezes parece que estamos vagando no deserto. Jesus disse a seus discípulos, quando eles enfrentaram uma situação impossível, ele disse: o que é impossível para o homem é possível para Deus. E Jesus queria ter certeza que seus discípulos sabiam disso. Da mesma forma, é fácil para o Senhor cuidar de você, prover para você, derramar sua graça sobre você, e seja qual for a situação que você esteja enfrentando hoje, é muito fácil, é pouca coisa para o Senhor lidar com ela. É muito fácil. A água que ele enviou para salvar os 3 reis foi usada para destruir os moabitas. Olha só. Nos versículos 21 ao 23, quando souberam que estavam sendo atacados, os moabitas posicionaram todos os seus homens na fronteira sul. No entanto, quando eles se levantaram, o sol pela manhã estava brilhando na água, ela parecia vermelha, e eles pensaram que era sangue, e de alguma forma seus inimigos haviam se matado. Então eles correram para pegar todos os objetos de valor que puderam encontrar. No entanto, quando chegaram lá, ficaram surpresos ao encontrar 3 exércitos prontos e esperando por eles. Eles foram cortados e massacrados. Não importa se pessoas infiéis existirem no meio dos fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Tópico 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para promover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos do profeta de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Veja só a situação dessa viúva. Deus ouviu o clamor daquela viúva, supriu suas necessidades.
Então nós vemos aqui mais uma situação que Eliseu passa junto agora com essa viúva. Embora as lições das passagens sejam muitas, ela trata de um problema ou necessidade financeira e como tal fala particularmente as nossas necessidades físicas. Uma viúva aproximou-se de Eliseu com um apelo urgente. Seu marido morreu e descobrimos que este homem pertence à companhia, dos profetas, fazia parte dos profetas. Esses foram os verdadeiros profetas de Deus e talvez estivessem todos juntos aprendendo a interpretar, a ensinar a vontade e a palavra de Deus como um seminário ou escola. Podemos ver que os profetas não eram como monges isolados do resto do mundo, aprendendo em algum lugar remoto, mas que tinham esposas e famílias. Também podemos ver que mesmo alguns deles não ganhavam muito dinheiro e até estavam endividados. A vida de um profeta não era muito profética, como dizem. O marido dessa mulher contraiu algumas dívidas, mas de acordo com a sua súplica, ele era um homem que reverenciava o Senhor. Sua dívida não era por desperdiçar seu dinheiro, mas por tentar sustentar sua casa ou possivelmente até mesmo pagar impostos. Era uma lei naquela época. Se uma pessoa tinha uma dívida e depois morria, a dívida deveria ser paga pelos seus filhos. Nesse caso, um credor estava vindo para levar os 2 meninos como escravos para que pudessem saldar a dívida do pai. Essa viúva estava agora em uma situação desesperadora. Não só era ruim perder seus filhos, mas ela também perderia aqueles que ajudariam a cuidar dela. Se uma pessoa tinha uma dívida e depois morria, a dívida teria que ser paga pelos seus filhos. E os 2 seriam levados. Eliseu respondeu-lhes: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa. Sua serva não tem nada lá, disse ela, exceto um pequeno jarro de azeite, uma botija. Eliseu se preocupava com essa viúva e queria ajudá-la. Ele perguntou: o que você tem em sua casa? Talvez vendo o que ela poderia ter de valor para vender, ao que ela respondeu absolutamente nada, exceto um pequeno pote de azeite de oliva, ela provavelmente tinha móveis, tinha roupas, tinha utensílios básicos, mas a única coisa que poderia valer alguma coisa que ela poderia dar era um pequeno pote de azeite de oliva. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher o que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse as vasilhas emprestadas com os vizinhos e que, ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-la à parte à medida que ficasse cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com que sobrou. Veja só, essa passagem ela é muito conhecida e querida por todos. Todos conhecem essa passagem bíblica da multiplicação do azeite da viúva. Isso foi o suficiente para Eliseu. Então ele disse para a viúva: vá por aí, peça a todos seus vizinhos potes vazios, não peça pouco. Então entre e feche as portas, a porta atrás de você e de seus filhos, despeje o óleo em todos os frascos, todas as botijas. À medida que for enchendo, coloque de lado. Essa foi a solução de Eliseu. E eu não acredito na questão que ele já tinha sido rico, ele veio de uma família rica, mas ele tinha desistido de tudo para se tornar um profeta. A solução dele não foi dar dinheiro a ela ou fazer uma cobrança, mas parecia um pouco maluca a situação. O que você pensa? Vamos pensar. O que acontece quando você derrama um pequeno frasco de azeite em um frasco grande?
O pequeno frasco ficará vazio, mas nessa situação a solução seria a glória de Deus que iria agir. Assim como Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e pequenos 2 peixes, Deus salvaria essa família com um pequeno pote de óleo de azeite. Com um homem, isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Assim como o menino trouxe 5 pães e 2 peixes, Deus usaria com essa viúva o que ela tinha, para testemunhar em primeira mão que nada é difícil para o Senhor. Ela também testemunharia o amor íntimo e profundo de Deus tinha por ela, sua preocupação e cuidado com suas dificuldades, e que Deus também se lembrava como seu marido o servia. Nosso trabalho no Senhor nunca é vão, sempre que desejamos glorificar o seu nome. Fé, obediência e família unida. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que a bênção divina seja abundante na vida de quem crê. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. A viúva respondeu com fé e obediência à solução de Eliseu. Ela foi até os vizinhos para coletar potes vazios, e não parece apenas alguns. Ela recolheu muitos potes, acreditando na promessa. Ela então fechou a porta e continuou derramando, e milagrosamente o óleo continuou a derramar, enchendo todos os potes que ela coletou. A gente vê que quando todos os potes estavam cheios, ela disse ao filho: traga-me mais um pote. Mas ele respondeu: não sobrou mais nenhum pote, e o óleo parou de escorrer. Deus providenciou todo o óleo para encher os potes e cortou o suprimento quando tudo estava cheio. Não precisava continuar fluindo, já que não havia outro lugar para derramar. E tudo isso foi feito atrás de uma porta fechada, provavelmente para evitar pessoas com motivos errados pedirem por esse jarro milagroso. Porém, talvez mais importante, isso foi feito em uma sala privada, para que a viúva não se distraísse e ser capaz de continuar orando, ou ser mais capaz de se concentrar em Deus, de pensar sobre a sua graça e misericórdia, enquanto o óleo era derramado. Ela fez o que disse o homem de Deus: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos podem viver com o que sobrou. Sabemos que ela colecionava muitos potes, porque quando os vendesse, poderia pagar as dívidas e permitir que sua família vivesse com o que sobrou. Talvez fosse também um óleo de altíssima qualidade e pudesse ser vendido por um bom preço. Aqui vemos que Deus ajudou essa viúva pobre e livrou seus filhos das dívidas. Não é só isso, mas havia sobrado o suficiente para sustentar a família, já que o chefe de família havia falecido. Deus serviu e protegeu essa pobre viúva por meio de Eliseu. Deus não necessita de coisas grandiosas para operar o milagre. Muitas vezes o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Tópico 3. A morte que havia na panela. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíram na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis.
Quando nós lemos o livro do 2 Reis, capítulo 4, versículo 39, lemos com isso que um deles foi ao campo colher ervas, e lá ele encontrou uma planta selvagem e colheu vários frutos para encher seu manto, encheu o manto. Quando voltou, eles o cortou em pedaços e jogou no ensopado, sem saber o que eram. E em algumas traduções, barra brava, e colheu dela, encheu a sua capa de colossítidas, na tradução Almeida corrigida. Para poder entender a gravidade da situação, temos que ver o que significa colossítidas. É uma planta nativa do deserto da bacia do Mediterrâneo e da Ásia, que possui vários outros nomes, como maçã amarga, pepino amargo, cabaço do deserto, vinha de Sodoma ou cabaça selvagem, silvestre também. É uma planta que não serve para o consumo humano, mas que pode ser utilizado na produção de certos remédios medicinais, como pomadas, unguento ou como laxantes. A questão é que a ingestão pode causar irritação na mucosa intestinal, resultando em uma diarreia crônica com sangue, inflamação da bexiga, parada respiratória, situações de delírios e até mesmo de colapso cerebral. E o consumo por mulheres grávidas pode causar, inclusive, o aborto. Então, ele pode levar à morte até mesmo se consumido por animais, e é uma intoxicação que pode ser fatal em humanos com apenas 3 gramas do consumo dessa planta. Então, o que estava acontecendo? Quando nós lemos no versículo 38, diz que havia uma grande fome. A fome mencionada aqui é aquela fome de 7 anos mencionada em 2 Reis, capítulo 8, do 1 ao 3. Este homem pensou em resolver uma situação e acrescentar algo para render. Como costumamos dizer, coloca mais água no feijão para render, porque era muita gente. Mas quando isso ficou mais complicado, e é que quando mais queremos consertar as coisas, mais a gente bagunça. É importante lembrar que quando tudo o que Eliseu fez em seu ministério, especialmente seus milagres, foi feito contra um pano de fundo do culto de idólatra do baalismo, como uma declaração polêmica contra o mal e sua futilidade, em contraste com a justiça, poder e atividade de Deus, o verdadeiro Deus da aliança de Israel. No reino do norte de Israel, onde Eliseu ministrava, o povo, incluindo seus líderes, havia abandonado o Senhor e sua palavra e ido a servir a Baal como uma esposa adúltera, se prostituindo. A morte na panela. Foi na escola de profeta de Gilgal que Eliseu ordenou a seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente, pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que aprovaram, gritaram: "A morte na panela!" Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Mais uma vez, o profeta fez com que outras pessoas participassem da solução de um problema. Quando a farinha foi levada a Eliseu, ele aspergiu na panela. Nós lemos no versículo 41. O que o ato de adicionar a farinha à sopa teria a ver com a neutralização tóxica da comida? Absolutamente nada. Se não fosse pelo poder do Senhor. Novamente, o poder não estava no procedimento, mas no relacionamento de Eliseu com seu Deus. A panela não foi jogada fora, foi transformada e todos comeram dela. Quantas das coisas que estamos experimentando são apenas o resultado de coisas que fizemos sem pensar? Quantas coisas? E é quando a fome parece que queremos sempre saciá-la, seja de forma que for, nós queremos saciar e acabamos comendo veneno, pensando que esse é o alimento que vai tirar a nossa fome e é o alimento que vai acabar nos matando. É o que muito nós fazemos.
O mundo está cheio de ideias venenosas que podem parecer inofensivas e até se assemelhar à verdade, mas são amargas e trazem infelicidade ao homem. Para ser capaz de reconhecer isso e proteger os outros dessas ervas amargas, os homens precisam ser treinados na palavra de Deus. Portanto, a refeição é uma imagem de Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, o pão do céu, que é claro, é revelado apenas na Bíblia, a palavra escrita. O ponto da lição é que somente a palavra de Deus que revela Jesus Cristo é o antídoto para a morte na panela. Somente Jesus Cristo pode dar vida e remover a fome espiritual do mundo ou nos alimentar em meio à fome. O Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Conclusão na revista diz assim: nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Hoje Deus quer mudar todas aquelas coisas que nos trazem desgraça e que talvez tenham vindo das más decisões que tomamos na vida. Deus quer nos mostrar que nosso verdadeiro alimento da vida é aquele que vem das mãos de Deus, não aquele que os homens tomam apressadamente com suas mãos. Deus está aqui para reverter caminhos que prejudicam nossas vidas. Deus abençoe você, a sua semana, seu ministério. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar embaixo, ok? A paz do Senhor a todos.